Desconto na pintura do imóvel alugado. Quais são as vantagens, desvantagens e pegadinhas? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para dar continuidade à nossa série especial sobre locação de imóvel, o nosso convidado de hoje é Marcel de Toledo. Ele que já atuou no ramo imobiliário, já foi corretor de imóvel, já teve sua própria imobiliária, hoje é CEO de marketing digital do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Fabiana. Marcel, alugar um imóvel pode ser um processo tranquilo, desde que inquilino, locatário e proprietário, locador, e a imobiliária, eles tenham conhecimento das suas responsabilidades. E no nosso canal aqui no YouTube, um assunto que sempre surge nas dúvidas, nos comentários, é sobre a pintura do imóvel alugado. Afinal, o inquilino, ele pode pedir desconto no aluguel do imóvel alugado? Eu vou mencionar o que mais acontecia na época que eu atuava como corretor de imóveis de locação, né? Que era o inquilino, às vezes olhava uma casa, ele achava bonita a casa e tudo mais, mas a pintura não estava boa e ele, naquele intuito de resolver o problema, de conseguir um desconto na locação, ele, olha... se eu quero fazer uma proposta, dá para ter um desconto de, sei lá, R$ 200 por mês e eu faço uma pintura aí no imóvel, alguma coisa assim, e ele o locador, o proprietário acabava aceitando, obviamente, só que vai constar no contrato que aquele desconto de R$ 200 que ele pediu vai ter o intuito de um abono para realizar a pintura. E aí, no fim do contrato, né, o inquilino vai ter que renovar a fazer a pintura novamente, e aí ele ficava insatisfeito, né? Então, o que eu fazia? Como corretor de imóveis, explicava, olha, você está fazendo esse abono, está querendo esse abono de R$ 200 para pintura, mas a gente vai colocar no contrato. E deixava bem claro para ele. E por isso que eu falo da questão da pegadinha, né? Porque às vezes para ele naquele intuito de querer o desconto, ele fala, eu faço uma pintura aí tudo, e acaba no fim do contrato ele tendo aquela insatisfação, pô, mas eu não recebi pintado, né? Sim. Então é muito importante deixar bem claro para o inquilino que quando esse desconto é dado e colocado no contrato, que foi dado para a pintura do imóvel, ele tem que estar ciente que no fim do contrato Vai ter que pintar novamente. vai ter que fazer a pintura novamente. Então é muito importante sempre, tanto o corretor como a administradora, deixar isso claro para ele, né? Para não surgir aquela insatisfação no final. Por quê? O ideal é sempre... O que eu fazia, né, como corretor de imóveis? Falei, olha, eu vou pedir o desconto sem falar nada da pintura, sem comentar nada, não vai ser dado desconto na locação para a realização da pintura, né? Eu vou tentar sem nada. Agora, se você quer um desconto maior, eu posso até tentar e você vai fazer a pintura, vamos fazer o seguinte, vamos tentar mais desconto ainda durante os 2, 3 primeiros meses, para você realmente realizar a pintura, ciente que no fim do contrato vai ter que fazer a pintura novamente. E aí, às vezes eles ficavam super satisfeitos com o meu trabalho, né, nesse sentido, sim, como corretor, de conseguir ainda mais desconto, só que eles tinham que realizar a pintura. E cientes que no final do contrato, antes da devolução, tinham que realizar a pintura novamente, deixar do estado em que foi negociado, entendeu? Então foi negociada a pintura, foi negociada a benfeitoria, tem que ser entregue pintado novamente. E no final do contrato não há um desconto. Não, no final, não. Não tem como
como negociar Não, não, esse não, desconto? não, não. Aí não, aí foi dado o desconto para realizar a pintura, é feita a pintura, no fim do contrato ele tem que devolver no mesmo estado que ele recebeu. Encontrou. Como ele recebeu? Ele recebeu com a pintura porque foi dado o desconto. É uma coisa até um pouco, vamos dizer, simples, né? Sim. Mas é como ele disse, às vezes no intuito de conseguir esse desconto, mencionava, né? Ah, tenta lá R$ 200 a menos, aí no fim do contrato ele exigia uma pintura e esse inquilino às vezes ficava claro, né? Com todo sentido. Por isso que é muito bom deixar bem claro, bem esclarecido para ninguém, para não ter problema futuro, nem para o inquilino, nem para o locador, nem para ninguém, né? Ninguém. Como corretor, eu trabalhava dessa maneira, não estou dizendo que todos trabalham, né? Sim. Por isso que eu falo da questão da pegadinha. Então, é muito importante no contrato, se estiver constando que foi dado o desconto para essa finalidade, um abono na locação para essa finalidade, ele tem que estar ciente que no final do contrato ele vai ter que pintar novamente. Em qual momento é vantagem pedir o desconto na pintura? Eu acho que é importante. A vantagem é de deixar o imóvel bom, bonito para entrar, né? Eu acho que essa é a única vantagem. E fora que se você não realiza, porque geralmente a locação é de 30 meses, se você não realiza a pintura na entrada, vai ficar muito mais caro você realizar no meio, e também a insatisfação daquela pintura já está um pouquinho mais deteriorada no meio da locação, né? E fica mais caro. O pintor ele cobra o valor de uma pintura com um imóvel vazio é uma coisa, o valor de uma pintura de um imóvel com móveis, com gente morando é outra. Ele vai ter que contratar mais gente para fazer a manobra dos móveis. Proteger os móveis, muito mais material e assim sucessivamente, né? Mas me corrija se eu estiver errado, tá? Vamos supor que eu estou morando no imóvel e já passei desses 30 meses da locação. Já estou há muito tempo no mesmo imóvel alugado, muito tempo. E é normal ter que pintar o imóvel durante esse processo, seja porque... No meio da locação, isso, sim. Seja porque tem criança, a parede sujou, enfim, deteriorou. Enfim, no meio da locação é normal ter que pintar o imóvel. Nesse meio da locação, é vantagem pedir o desconto do aluguel? Depende. Ciente sempre que se foi dado o desconto, no final vai ter que pintar novamente. É simples, é só essa matemática que tem que ser feita, né? Agora, se o inquilino está lá 30 meses, aí o contrato ele fica por tempo indeterminado depois, porque ela é como se fosse uma renovação automática, Sim. né? E se pedir o desconto, aí essa é uma dica que eu dou para os locadores, os proprietários. Se for solicitado uma nova pintura no meio dessa locação, tente renovar o contrato. Não faz. Às vezes é vantagem para o inquilino também. Renove o contrato, né? Ou seja, faça um novo contrato para vigorar mais 30 meses, para valer a pena esse desconto da pintura, né? Não vai dar um desconto para o inquilino. Isso também é desvantagem para o inquilino, se você pensar bem. Então, está lá 30 meses, o contrato ficou indeterminado, pede o desconto, né? Aí o inquilino fala, daqui 2 meses eu saio, daqui 3 meses eu saio, daqui 6 meses eu saio. Aí ele sai e tem que pintar de novo? Então, tudo tem que ter esse cálculo, né? Eu falo muito da pintura porque o que dá mais problema nas locações geralmente é pintura, infiltração de telhado. Vamos dizer que 80% dos casos é sempre essas duas questões de benfeitorias, né? Sim. E o proprietário ele pode negar esse desconto? Pode. Ele pode negar. E aí fica o inquilino. Aí vai depender, no metade do contrato, pedir um desconto para a pintura precisa valer a pena para as duas partes. A verdade é essa, né? Então, sempre o ideal é no início do contrato fazer essa negociação. Vira uma moeda de troca. Olha, eu só vou alugar
se ocorrer a pintura, se houver o desconto da pintura. A mesma coisa em infiltração. Se ele vê que tem uma infiltração, ele, olha, estou vendo que está tendo uma infiltração, vamos negociar para consertar essa infiltração, né? Então tem que ser isso colocado em contrato, de repente chamar um profissional para verificar se aquela infiltração é uma coisa simples, às vezes é a troca de todo o telhado, né? E aí precisa ver a questão do custo-benefício para ambas as partes, né? Às vezes nem o locador ele fala, não vou gastar isso. Aí não se torna interessante para o inquilino também não vou conviver com uma infiltração, ponto, né? Aqui, o resumo que eu faço vai pedir um desconto do imóvel alugado, a imobiliária, o corretor, deve deixar bem claro para o inquilino, locatário, que quando ele for devolver o imóvel, você deverá pintar novamente, Sim, certo? Principalmente, a gente já fez muitos vídeos sobre esse assunto. Sim. Principalmente, sempre falo da questão da pintura interna e da pintura externa, Sim. Né? Porque a pintura externa dá para se falar que tem o uso normal do imóvel, que inclusive tem um artigo da lei que fala sobre esse assunto, que é o uso normal. Então, a pintura externa, tempestade, evento, chuva e tudo mais, são eles que acabam deteriorando. Já o interno, já não, outro tipo de desgaste, né, a pintura, que é as próprias pessoas que sujam a parede, que colocam um quadro, que furam a parede para colocar uma TV e assim sucessivamente. A criança com a mão suja. A mão suja, o cachorro, e assim vai. E aí não se pode falar que é um uso normal, né? Que é a grande discussão jurídica sobre o tema, que é essa questão do uso normal, né? Sim. E o proprietário, ele deve tomar algum cuidado, deve ter algum cuidado na hora que o inquilino solicitar esse desconto? Eu indico sempre tentar renovar o contrato. Por que não? Inclusive no meio da locação. Às vezes ele chega, ele pede esse desconto e fala, olha, eu vou dar esse desconto, só que eu quero que você renove mais 30 meses. Mesmo que faltando, olha, tá faltando 10 meses para finalizar o contrato. Ele chega e negocia, olha, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esse contrato e vamos renovar um novo contrato. Eu dou o desconto para você, consta no novo contrato esse desconto e renova para mais 30 meses. É muito comum, esse tipo de negociação era muito comum na época, né? O inquilino insatisfeito com a questão da pintura, um defeito, vamos trocar o portão do imóvel, né? O portão era manual, vamos trocar para o automático, vamos renovar o contrato. Então, tá bem, eu vou trocar o locador, o proprietário, eu troco esse portão, mas vamos renovar esse contrato por mais 30 meses. Tudo bem, as duas partes aceitando, se renova o contrato e ponto. E por isso que é importante, né, ter uma imobiliária envolvida. Claro, porque fica tudo muito mais fácil esse tipo de negociação, né? Sim. Pela experiência dela, a forma de fazer o contrato, de negociar. É sempre uma pessoa especializada que negocia com duas partes. É muito mais simples, mais fácil e que é o grande erro que eu leio muito nos comentários do YouTube, que é a locação direta, né? A locação direto com o proprietário, achando que é mais vantagem, só que tem as vantagens, elas são imensas, né? Sim, que a gente já gravou muitos vídeos que falam sobre a importância de ter uma locação com a imobiliária, os riscos que correm de uma locação direta. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, esses links, para quem não acompanhou, conferir, né, Marcel? Exatamente. Marcel, pode acontecer, não sei se é comum ou não, do inquilino sair sem pintar o imóvel? A gente, quando acontece, eu falo isso já como administradora, né? Isso é maior medo de muitos locadores proprietários, né? Que, mas ele saiu, destruiu o imóvel, não sei o quê. Eu vou dizer que de cada 100 locadores, isso eu falo na época que eu atuei e com as conversas que eu tenho com muitos administradores de locação. De cada 100 imóveis alugados,
vai dar esse tipo de problema. Então, ou seja, é baixo a porcentagem. Porque a maioria dos inquilinos, porque você, quando está saindo e deixou isso tudo muito bem claro, quando está saindo, você já começa, a imobiliária tem o costume de já negociar essa questão da pintura, né? Então, é muito raro o inquilino sair devendo. Geralmente, quando acontece isso, está devendo aluguel, está devendo pintura, está devendo. Aí deve tudo, né? Sim, já é uma pessoa que, infelizmente, teve uns problemas financeiros maiores, né? Já uma situação comum que ele foi entregue o imóvel pintado e na devolução fala, olha, vai ter que renovar a pintura e deixando conseguindo uma mão de obra justa, um custo de material justo, não é querendo supervalorizar a pintura, fazer uma pintura especial, não, nada, é seguir o padrão de locação, né, de renovação de pintura, raramente dá problema, né? E se der problema, você pode acionar a justiça. E é isso que você, às vezes, chega para o inquilino e fala, olha, se você não pintar, a gente vai ter que contratar uma empresa, tem nota fiscal, vai custar mais caro, a gente vai acionar. Sim. Porque tem a vistoria de entrada e vai ter a vistoria de saída. E hoje, geralmente com filmagens, com fotos, não tem nem o que discutir, né? O juiz mesmo vai olhar e falar, não precisa nem laudo pericial, nada. Muitas vezes ele olha e fala, olha, realmente foi entregue desse jeito. Acabou. Então, ele acaba sendo condenado a pagar pelo menos aquele custo daquela pintura com nota fiscal e tudo mais. E pode ocorrer, se um inquilino não pintar, ficar com a ficha dele suja para uma próxima locação? Com certeza. Já vão falar, não, isso é melhor não. Sim, entrar com a ação, obviamente, vai ficar com o nome sujo. Agora, é muito raro entrar com esse tipo de ação. É muito raro, porque se convence o inquilino, fala, olha, a gente vai ingressar, vai fazer o quê? Você vai ter que gastar com o advogado. E aí ele acaba fazendo a pintura, né? Marcel, é um dos assuntos que sempre surge nos comentários, uma das perguntas que sempre surge nos comentários, acho que você já viu, inclusive, o proprietário ele pode exigir a marca da tinta, a tinta específica, na hora pro inquilino devolver o imóvel com aquela pintura, com aquela marca, aquela tinta? Sim, ele pode. Se a vistoria, principalmente a vistoria, constar qual foi a marca, como foi feita a pintura e etc. Aí sim. Agora, se na vistoria, se no contrato não constar, aí fica um pouquinho difícil esse levantamento, entende? Então, a vistoria tem que ser bem feita. É fato. Ela pode até constar qual é a cor da tinta, né? A cor da tinta, a marca, que é a primeira linha, às vezes pode não citar a marca, mas ele vai acabar tendo que buscar essa tinta de primeira linha para conseguir aquela cor, né? Que é o que mais acontece. O que acontece geralmente? Se o locador, o proprietário, pinta com uma tinta de boa qualidade, aí o inquilino, achando que está economizando, compra uma tinta branca, que é mais barata no valor de mercado, pinta de branco, e aí o que acontece? O locador fala, opa, peraí, a tinta que estava aqui era souvenir da marca, da tal tinta e tal, e ele pintou de branco. Aí tem que por isso que a comunicação é sempre muito importante com a imobiliária, né? Sim. A imobiliária não vai cometer esse erro. A comunicação, a vistoria também, Exato. Uma vistoria bem feita. A comunicação é o primordial, que é o grande erro de muitos inquilinos achar que não ter essa comunicação não é importante, entende? Eu já li muito aqui nos comentários dizendo assim, eu pintei com tal tinta e o proprietário está falando que não é essa tinta certa, que está manchado. Geralmente é esse problema do que eu comentei. A tinta foi pintada com uma tinta melhor pelo proprietário, pelo locador, e o inquilino foi lá comprar uma tinta branca e pinta de branco. E para piorar, ele mancha piso, é complicado. É difícil. Que é o grande erro que às vezes com a gente era muito raro acontecer, porque a gente era
já previa isso e já comentava com o inquilino, opa, não vou cometer esse erro, não. Então era muito raro, com a gente era muito raro acontecer. E com as administradoras mais sérias também acho que é muito raro acontecer. Certo. Obrigada, viu, Marcel, pelo nosso bate-papo. Ok, Fábio, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E você, já alugou seu imóvel? Lembrando que aqui no Grupo SP Imóvel, os portais só trabalham com imobiliárias e corretores conveniados com o Cresce. Isso dará mais segurança jurídica na intermediação do imóvel. E se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Tchau, até o próximo vídeo!